Hoje nós temos um convidado especial providenciado por Deus para ministrar aos nossos corações. Eu gostaria de convidar o pastor José Alencar para vir ao altar. Pastor Alencar, conheci ele através da irmã Deise, né? Quem conhece João do Rondelli, irmão João lá do Rondelli? Ele é irmão de Joãozinho, parece muito, né? João da igreja presbiteriana. O pastor José Alberto, ele é esposo da irmã Silene, né? Gostaria que a irmã ficasse em pé para que a igreja conhecesse. Amém? Seja bem-vinda, irmã. Os familiares dele se encontram aqui, participando deste momento, uma alegria para nós. O irmão é de Goiânia, da Assembleia de Deus, ali em Goiânia, a terra do piqui, não é? A terra do piqui, né? É uma arte saber comer piqui. Mas que Deus abençoe o irmão, vamos orar para passar a palavra. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado seja sempre o teu santo nome. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua bondade se renova sempre sobre nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Deus, por este dia, por esta terça-feira de trabalho, de corre-corre, mas pela oportunidade também que o Senhor nos concede para virmos à casa de oração, juntamente com os irmãos, celebrar o teu santo nome. E a tua palavra diz, o pão nosso de cada dia, o qual nós precisamos. E nesta noite o Senhor providenciou o teu servo para estar aqui conosco, Senhor Deus, na ministração da palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre ele a porção necessária da tua unção, para que ele venha ministrar de forma poderosa o que o Senhor colocou em seu coração. Que nós recebemos também do Senhor graça para entender o que o Senhor quer falar sobre nossas vidas e graça para colocá-la em prática. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Amém. Graças a Deus. Amém, amado. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade, ao pastor Jorge, a toda a igreja, a Deise, e pelo privilégio de estar com a minha esposa e os meus irmãos, né? Fernandes, ele não é o mais velho dos filhos, eu que nasceu primeiro. E a gente tem, assim, como uma liderança, a gente brinca mais na hora de falar sério, a gente respeita o seu conselho, a sua opinião, que tem sido uma bênção para nós. E também o meu irmão, doutor Gleison, né, advogado, né, é o que nasceu por último, né, o mais novo. A minha cunhada, Elaine, né, e o meu sobrinho, William. Então, eu fico feliz, né, e por essa rica oportunidade. Tantas pessoas mais preparadas, mais capacitadas do que eu, e Deus trouxe esta honraria a mim, eu fico grato, emocionado por isso. Porque falar de Deus para um povo simples é muito privilégio, e para um povo de Deus é mais privilégio ainda. Eu não estou falando para qualquer um, eu estou falando para os escolhidos do Senhor, as meninas dos olhos de Deus. Então é uma grande responsabilidade. E eu sei que vocês não vieram buscar a bênção aqui. Vocês vieram buscar o dono da bênção. Mas bênção é bom. E a palavra bênção no original, no hebraico, é brahá. Brahá tem uma conexão de beré, que significa joelho. Então, se você quer ser abençoado, vá para o joelho, sintonia com Deus. Aleluia. Amém, amado? Sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias, conforme o costume do anjo da igreja. Se é de pé, se é sentado, sentado, conforme a prática que o homem de Deus escolheu. Vamos meditar aqui. Em Juízes 16,
Juízes 16. Quem encontrou, diga graças a Deus. Versículo 22. Apenas a parte A do versículo. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer. Só até aí. Feche a sua Bíblia, olha aqui para mim e preste atenção. Amado, o título desta mensagem é Luz e Trevas não combinam. Eu vou falar aqui o significado da palavra Sansão e Dalila. A palavra Sansão é Shishon, que quer dizer pequeno sol. E a palavra Dalila é Dalilá, que quer dizer pequena, mas tem uma conexão com Laila, que é noite. Então nós vemos que luz e trevas não combinam. Porque tem pessoas que abrem mão da sua conexão, da sua sintonia, da sua comunhão com o Senhor, por um breve relacionamento, esquece da sua aliança com Deus. Ignora que Deus manda que nós escolhemos o povo seu. E às vezes, nos atos mais importantes da nossa vida, que é um ato conjugal, uma aliança eterna, porque a aliança de casamento tem que ser eterna, nós vacilamos. E nós se ajuntamos com trevas. Nós fomos escolhidos para andar na luz, amém, amado? Luz e trevas não combinam. Antes de entrar na mensagem, eu quero trazer uma palavra de sabedoria. A questão de qual é mais importante, amor ou caráter? Eu quero falar que em algum contexto o caráter é mais precioso. Porque o caráter protege o amor. E o amor não protege o caráter. Tem pessoas que falam, eu amo minha esposa, mas não tem caráter e o trai. Vale a pena? Agora, se a pessoa realmente ama e tem caráter, o caráter protege o amor. Amém? Diga graças a Deus por isso. Essa passagem que nós lemos aqui, umas poucas palavras, fala de Sansão e Dalila, mas eu quero trazer um personagem aqui para agregar. Depois você vai entender o contexto. Eu quero trazer a história breve de Judá e Tamar. A Bíblia diz que Judá se separou dos irmãos e foi para a casa de um homem de Dulão, por nome Ira, e conheceu a filha de Sua e o casou. E ali nasceu 3 filhos, Onã e Sela, que na verdade é Shela, a pronúncia certa. E aquele homem deu, o filho mais velho para casar com Tamar. Só que aquele homem era tão ruim aos olhos de Deus que o próprio Deus matou, diz a Bíblia. Tão ruim era aquele homem que o próprio Deus o matou. E ele morreu antes que gerasse ali descendência. E o seu pai chegou a Onã e falou, Onã, casa com a tua cunhada, possui tua cunhada, para que gere descendência do teu irmão. E Onã usava a cunhada, mas no momento fértil ele evitava que a mulher engravidasse. Porque ele dizia, se eu ter filho aqui, quem vai receber a honra é meu irmão, não é eu. É filho dele, a descendência é dele. Então era homem mau também aos olhos de Deus. Olha aqui, amado, cuidado quando nós evitemos a bênção para o próximo. Colaborar com a bênção para o próximo. Tem pessoas que evitam colaborar com o sucesso do próximo, com a bênção do próximo. Isso é perigoso aos olhos de Deus. Quando você puder fazer favor a alguém e não fizer, olhe para mim, isto é pecado. Isto é pecado. Então aquele homem também foi morto por Deus, ou não foi morto por Deus.
Estava ali Sela, ou Shela. Mas ele era novo, era o mais caçula, era o novinho, o caçula da cidade, da família. E Deus disse, Deus não, o Judá falou, minha nora, vai para casa do seu pai. Quando Shela tiver homem, eu darei para casar contigo. E o tempo passou. E Sela ficou homem, e não foi dado. E nesse período, a mulher de Judá morreu. E ele programou para ir para Tina. Avisaram, Tamar, teu sogro vem aí. Ela se vestiu de prostituta para enganar o sogro. E ficou na beira da estrada. Chegando ali, ela se aproximou. E ele, sem o conhecer, que era sua nora, coabitou com ela. E ela pediu ali uma garantia. Ele disse, o que é que tu queres? Ela disse, eu daria um cabrito para coabitar comigo, para ficar comigo. E ela disse, qual é o penhor, a garantia? Ela falou, eu quero um anel, um cordão e um cajado. Tem pessoas que mas por que isso? Qual o significado, amado? Ela pediu a maior riqueza que nós podemos ter diante de Deus. Ela pediu o anel, amado, no hebraico significa rotan. A palavra anel, no português, transferido para o hebraico, é rotan. Voltando para o português, a palavra rotan significa identidade. Ela ficar com a palavra de Deus. Elas não prossigam, elas não vão avante, porque elas não se identificam. Nós precisamos de sermos identificados como homens e mulheres de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo do Senhor. Quem tem essa identificação? Ela estava cansada de ser uma qualquer. Ela estava cansada de não fazer parte da história de Deus. E ela quis identificação. Amado, a palavra êxodo, que muitas pessoas falam que é saída, que é libertação, não é. A palavra êxodo no hebraico é Shemot. Shemot fala de nomes. Quando Deus tirou aquele povo que estava escravo, sendo humilhado, Deus estava dando uma nova identidade. Nome é identificação, amém, amados? Deus está dando nova identificação à igreja nesta noite. Vocês são filhos do Altíssimo. Vocês são preciosos. Vocês não estão aqui, não é porque vocês quiseram, porque se vocês escolheram Jesus primeiro, vocês foram escolhidos. Amém, amada? A segunda coisa que ela pediu foi cordão. Cordão, levado para o hebraico, é pratil. Trazido de volta para o português, é fidelidade. Ela queria ser fiel. Na vida, não há sucesso sem fidelidade. Não há casamento feliz sem fidelidade. Temos que ser fiel, amado. Ser fiel aos obreiros, ser fiel aos músicos, ser fiéis à igreja, o anjo e, acima de tudo, a palavra de Deus. Tem pessoas que não são fiéis nem a elas mesmas. Tem duas palavras. É ou não é? Se o negócio está propício, ela fala uma coisa, se dá errado, ela fala outra coisa. Não tem identificação nem consigo mesmo. Como vai ter identificação com o Pai, com o Senhor? Ela pediu fidelidade, amado, amém?
E a segunda garantia que ela pediu foi cajado. Cajado no hebraico é matê. Trazido para o português é autoridade. A pessoa que não tem uma identificação com o Espírito Santo, a pessoa que não tem fidelidade, essa pessoa não terá a autoridade de Deus na vida dela. Ela pediu ao Senhor uma identificação, ela pediu fidelidade e autoridade. Isso, amado, é que você, igreja, tem, em nome de Jesus. É que nós, igreja, temos. Por isso que nós somos perseguidos, mas não destruídos. Porque o nosso Deus nos concede sua identificação, fidelidade e autoridade em nome do Senhor. Queria trazer também um texto importante em João 8:32. No decorrer da história nós vamos ver o porquê que Sansão, o termo da sua vida foi trágica. João 8:32 diz: mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha aqui para mim, amado. A palavra conhecer, tem pessoas que vêm na igreja uma vez por semana, vêm ceiar, e as coisas não dão certo para ela, culpa o pastor, culpa a igreja, aquela igreja ali, igreja não sei o que, tal. Ela vem para a igreja uma vez na semana. Ela vem ceiar. A palavra conhecer, amado, no hebraico é iadá. Sabe o que fala a palavra iadá no hebraico? Relacionamento íntimo. Você conhece a Deus quando você tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo do Senhor. Iadá. Se você analisar em algumas traduções bíblicas, fala, Ciclano conheceu Beltrano, conheceu e nasceu, conheceu, relacionou-se intimamente. Então nós precisamos estar íntimo com Deus, se relacionar a ponto de gerar frutos. Deus quer que você gere um novo Jesus na vida do próximo. Ele faz a diferença em nossas vidas. Você é um Deus ambulante aqui nesta terra, amado. Você é boca de Deus para fazer a diferença nesta cidade, amado. Você é boca de Deus para proclamar libertação ao cativo, salvação ao perdido, levantar os caídos, em nome de Jesus Cristo. Você é boca de Deus, um Deus ambulante. Onde você for, o poder do Eterno vai contigo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Conhecer, relacionar intimamente com Deus. Conhecer a verdade. A verdade, no hebraico é Emet. Emet tem 3 letras do alfabeto hebraico. O Aleph, o Me e o Tav. A primeira, a letra do Mei, mais ou menos, e a última letra do alfabeto hebraico. Significa que na sua vida, no início da sua vida tem que ter a verdade, que é Jesus Cristo. No meio da sua vida tem que ter a verdade. E para o fim da sua vida, você não pode morrer sem Jesus. Conhecereis a verdade, vos libertará. A palavra libertará, no hebraico é harut. Fala de liberdade e independência. Nós temos que ser independentes para glorificar a Deus. Não dependemos de milagre, de bênçãos, de sinais. Bora vista quando aquele povo estava para se jogar na cova dos leões ali, ser queimado pela fornalha de fogo ardente, ele fala, bom, se Deus quiser,
me livrar das tuas mãos, rei. Tudo bem, se não quiser, todavia o adoramos. Olha que mensagem, mano. O crente verdadeiro não negocia a sua fé por razão, por bênção, por milagre. Ele tem a consciência do Deus que ele serve. Amém, gente? Agora, finalmente vamos entrar aqui no texto aqui. A Bíblia diz que o povo de Deus pecaram e Deus entregou aos filisteus. E aquele povo começaram a clamar a Deus. E Deus levantou um casal, presta atenção, que era estéril. Nesta noite, Deus está cutucando os estéreis da igreja. Você vai dar fruto, em nome de Jesus. É você que Deus está chamando estéril, para somar com o pastor, com os músicos, com os obreiros, em nome do Senhor. Deus não foi atrás de uma pessoa poderosa, capacitada, preparada. Deus foi atrás de uma estéril. Estava escondida. Manoá e a sua esposa. O anjo apareceu e disse: ó, de você vai nascer o libertador de Israel. Ele não pode tomar vinho, nem você pode fazer isso, aquilo e tal. Sansão nasceu. Homem poderoso. Homem forte. Né? Pequeno sol. E aquele homem, indo para Tina, encontrou ali uma mulher que não era do povo de Deus e se apaixonou. Disse aos seus pais: ó, dá-me ela a casamento, eu quero casar com ela. Os pais: mas não tem mulher na nossa terra, na nossa parentela? Vai pegar uma estranha, eu gostei daquela. Olha aqui, amado. Nós nunca devemos ter paixão a ponto de violar a nossa fé. Nossa fé tem que ser acima de qualquer coisa. A paixão de Sansão levou ele a tomar decisão precipitada. Casou com ela. Certo dia, ele foi para a casa dos pais. Na volta trouxe um cabrito para sua esposa. Ele não saberia que o seu sogro tinha dado a sua mulher para o seu padrinho de casamento. Olha que coisa. O seu principal amigo. E ele, quando ele quis entrar lá, o pai dele não deixou. Disse: eu dei sua esposa para o seu amigo. Não tem a irmã dela que é mais famosa? Casa com ela. Sansão ficou furioso. Ele foi na seara dos filisteus. Pegou 300 raposas, untou, tocou fogo e soltou na seara. Acabou com a seara dos filisteus. Eles ficaram revoltados. Perguntam: quem fez isso? Sansão, o filho de Manoá. Eles foram lá, mataram o seu sogro e a sua mulher. Sansão foi lá e quebrou algumas pernas e matou algumas pessoas. O povo, quando souberam, eles foram para ajudar em ir atrás de Sansão. O povo já tinha medo ali dos filisteus e ficaram desesperados. E perguntou: Sansão, por que você fez isso? Você não sabe que esse povo nos domina? Nós vamos te amarrar e entregar nos filisteus. Eles confessam que não me matam. Tudo bem, vamos te amarrar e entregar. Olha aqui, presta atenção, amado. Sansão era o único capaz de libertar aquele povo. Sansão representa aqui, amado, o anjo da igreja. O pastor da igreja. Que dá vida pelas ovelhas. E muitas vezes nós acorrentamos eles, entregando na mão dos nossos inimigos. Não estou dizendo que é a maioria. Às vezes tem pessoas na igreja assim. É o único
levantado por Deus, o anjo da igreja, para libertar as nossas vidas. E não precisa, muitas vezes, o inimigo ir contra ele. Às vezes nós vamos. Eu pastoreava a igreja onde eu moro. Trouxe um camarada muito bom para dentro da minha casa. O pastor presidente falou: você está doido? Deixa comigo. Homem de Deus, menino bom de Deus. Ele queria ser melhor do que eu. Podia ser, mas o líder era eu, né? Eu vinha passear na Bahia, quando eu voltava, ele mudava alguns costumes na igreja. Deus permitiu Deus sair da igreja, a igreja ficou na mão dele. Passaram 2 meses, não me engano. Vou falar da Atizata. Chegaram lá para assistir o culto, a igreja estava com o cadeado do tamanho da igreja. Aqui ele não entra. Motivo eu não sei. E era menino bom, morava comigo, respeitador. Às vezes nós deixamos se elevar. Eu sou melhor do que o pastor Jorge. Você pode ser até melhor. Mas o anjo da igreja é quem? É ele. O anjo da igreja é ele. Então, amado, nós precisamos entender a nossa jornada. Sansão brincou demais. Ele foi amarrado e quando os filisteus souberam, foram bater em Leí. Pegaram o Sansão quebrou ali como qualquer coisa, sem nenhuma dificuldade. Quebrou as cordas correntes que foi amarrado. Pegou uma queixada de jumento e matou 1.000 homens. Matou 1.000 homens. Tamanha era a capacidade de Deus na vida dele. Aquele homem foi para Gaza, cidade de Gaza. Chegando lá, encontrou uma prostituta e ficou com ela. E a notícia correu: Sansão está na cidade. Os homens daquela cidade prepararam a morte de Sansão. Ele vai dormir, no outro dia cedo nós vamos matar ele. O Espírito Santo de Deus acordou Sansão meia-noite. Sansão estava trancado para não fugir. Na época a cidade era muito protegida, a cidade. Ele pegou os portões, as portas daquela cidade, colocou nos ombros e levou para o monte Hebrom. Tamanha era a força, a capacidade que aquele homem tinha. Levou nos ombros. De lá ele foi para o vale de Soreque. Encontrou quem? Sansão. Dalila. Dalila não era prostituta, a prostituta foi antes. Dalila era uma mulher normal. E ele foi ali e casou com Dalila. Os filisteus tinham sede de Sansão e começou a negociar com a sua esposa a cabeça de Sansão. Pergunta ao teu esposo, a Sansão, qual é o segredo? Olha aqui, amado, eu vou revelar o segredo de Sansão para você agora. É o mesmo segredo que você tem aí, aliança com o Todo-Poderoso de Israel. É o segredo da sua força, da sua monstrualidade. É aliança com Deus. Você é um leão quando está com Deus. Sem Deus você é um cordeirinho qualquer. Qual o segredo? E ele falou: se me pegar e me amarrar com 7 cordas de arco, as minhas forças se acabarão. E eu ficarei como qualquer outro homem. Ela foi, preparou e o amarrou. Já tinha espiões prontos para matar Sansão na sua própria casa, dormindo. Ela gritou: Sansão,
os filisteus vêm aí. E eles vieram, ele quebrou ali sem nenhuma dificuldade. Ela começou a se lamentar: você não me ama, você está me enganando. Diz qual é o segredo da sua força. Ele disse: na verdade, se me amarrarem com 7 cordas virgem, as minhas forças se acabarão. E assim o fizeram. E lá está os espias para matar Sansão. E ela gritou: Sansão, os filisteus vêm aí. E ele soltou ali, quebrou tal. Porque o Espírito Santo era com ele. A terceira vez, ela começou a indagar e falar: mas Sansão, o que é isso? Não me ama, me enganando. Ele falou assim: pegar as 7 tranças da minha cabeça e pregar no tear, as minhas forças se acabarão. E assim o fizeram. E ela gritou: Sansão, vem aí os filisteus. E ele se arrancou lá, saiu sem dificuldade. E ela começou a se lamentar: você não me ama, você está me enganando, que amor é esse? E ele disse: não, a verdade é o seguinte, eu sou nazireu de nascença. Meus cabelos nunca penetrou na navalha. Se cortar, rapar a minha cabeça, as minhas forças se acabarão. Minhas forças se acabarão. E assim ela percebeu que ele tinha falado a verdade. Vou dar uma pausazinha aqui para você observar. Até aqui, mesmo com algumas astutas, algumas coisas erradas, algumas mentiras de Sansão, ele não tinha sido destruído. Amém, gente? Por quê, pastor? Ele velou a aliança. Irmão, sabe quem está te segurando de pé? É a aliança que você tem com Deus. Não quebre. Sofra no propósito de crescer com o Espírito do Senhor. Quem sustenta nossas vidas é essa aliança com Deus. Sansão não permitiu quebrar. Ele estava vencendo, perseguido, mas sendo herói. Ele percebeu. Ele violou a sua aliança. Ele percebeu, ele expôs a sua aliança. Na verdade a minha aliança é essa. Rapar a cabeça de Sansão. Ele estava dormindo. Aí ela gritou: Sansão, vem aí os filisteus. Ele pensou que o Espírito de Deus estava com ele. E cadê as forças? Ele foi horrivelmente humilhado, amado. Furaram os 2 olhos dele. Furaram os 2 olhos. Ele foi chicoteado, mangado, humilhado, zombado. O nosso Deus entregou o nosso inimigo em nossas mãos. Humilhado. Expôs a aliança. Não expôs a sua aliança com ninguém, amado. Expôs a aliança. Mas a Bíblia diz, preste atenção, que os cabelos da sua cabeça voltou a crescer. Fala de restauração, fala de renovo, fala de conquista, poder, autoridade. Deus estava ali restaurando as forças de Sansão. Ele estava sendo ali guiado, sustentado, alimentado por um garoto talvez de 12 anos. Ora, aquele monstro que vencia, matava 1000 homens, cabeça de jumento, agora estava sendo preso, dominado por um garoto. Mas a Bíblia diz que o cabelo da sua cabeça voltar a crescer. E ele chegou para o garoto, disse: me leva, a festa está linda. 3.000 homens e mulheres glorificando ali o Deus Dagon, o Deus indigno, que não merecia glória alguma. Eu não sei até que hora, meu tempo está avançado aqui, né? Estou terminando então, deixa eu só concluir aqui. Cadê o raciocínio?
Então, aquele homem foi dominado por uma criança, mas ele pediu a Deus: Deus, Pai, restaura minhas forças, para que eu e toda a igreja, todo esse povo aqui, sejamos mortos de uma vez por todas. Ele pegou nos pilares ali das colunas daquele templo e desabou. Mas foi a morte que Sansão causou na sua morte que durante a sua vida. Porque o cabelo da sua cabeça voltar a crescer. Eu vejo cabelos crescendo hoje, nesta noite. O cabelo das vossas cabeças estão crescendo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias e glórias e glórias. Eu desculpo o abuso do tempo aqui. Eu devido o microfone para quem é devido. Na verdade, eu passaria a noite toda ouvindo o irmão ministrar. A gente que ministra muito, passa o tempo todo só pregando, pregando e pregando. É muito importante a gente ser ministrado, ser trabalhado com a palavra de Deus. E esta noite nós tivemos uma oportunidade de sermos tratados pela palavra de Deus, a importância de mantermos com seriedade essa aliança com o Senhor, essa fidelidade, para que a cada dia a gente venha manifestar o poder e a autoridade do Senhor sobre a vida de outras pessoas que necessitam ver em nós verdadeiramente servos do Senhor, pessoas transformadas, comprometidas com o Evangelho do Senhor. Uma coisa eu tenho certeza, é que o mundo não gosta de crente. O mundo não gosta, mas o mundo cobra a postura do crente, cobra a postura. Então nós precisamos dar este testemunho, tanto para o nosso crescimento, tanto para o crescimento do reino de Deus, mas também para que o mundo veja que nós somos diferentes e vale a pena sermos diferentes, e que esse testemunho alcance também o coração deles. Amém? Que Deus continue abençoando o pastor. Uma alegria para nós. Já está convidado da próxima vez que vier em Itamaraju, está aqui ministrando na nossa igreja. Que Deus abençoe e que te conceda graça sobre graça a cada dia da sua vida. Vamos nos colocar em pé.